Maravilha, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, Rei dos Reis, maravilhoso e magnífico Senhor. Aquele que entregou a sua vida por amor da minha vida, da sua vida e de nossas vidas. E todos aqueles que recebem o Senhor e aqueles que não recebem, aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Sejam todos bem-vindos, porque aqui é um lugar onde não há discriminação de pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Wanderson Ribeiro e eu fui chamado para uma grande obra, para realizar essa obra. E essa obra, o Senhor tem me dado ela como Atos dos Apóstolos. E esta obra, será feita, está sendo feita por partes e será feita de parte por parte, para que todos possam ter condições de entender e também participar desta grande obra. Esta obra ela é composta por uma fundação, onde nós estamos já terminando a primeira coluna, e essa obra ela possui mais 3 colunas, que nós iremos, a partir do momento, construirmos juntos. Você está convocado para esta obra de Atos dos Apóstolos, onde essas 4 colunas, elas representam os 4 evangelhos. A primeira coluna, o livro de Mateus, esse que nós vamos ver agora, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. E posteriormente entraremos no livro dos Atos dos Apóstolos e seguiremos até o Amém de Apocalipse. Mas agora nós estamos na base desta obra, na fundação dela, onde nós furamos o buraco, encontramos pedras, entulhos, todos os intempéries, todas as dificuldades da fixação dessas colunas, porque a promessa do Senhor que sobre essas colunas Ele edificará uma base sólida, um platô sólido, sobre essa base fixa, nessas colunas que estarão fixadas em uma rocha, porque esse buraco que nós cavamos, enquanto nós não chegarmos na rocha, ele não vai parar, porque ele tem que ser fixado para que nenhuma tempestade sobrevenha, nenhum vento forte, ímpeto venha e a derrube, porque é uma obra que veio da eternidade, passa por nós e vai para a eternidade. Por isso, nesse momento, nós assim colocamos toda a nossa força, todo o nosso conhecimento nesta obra. E eu te convido, nesse exato momento, às 18 horas, momento da oração, onde nós, aqui na obra de Atos dos Apóstolos, nós seguimos um momento profético, e ali nós achamos um momento maravilhoso, que é quando Daniel ele mostrou que a oração ela tem muitos seus efeitos, onde o Senhor colocou no coração dele, através das maravilhas que operaram em sua vida, que ele deveria ter um compromisso de oração ao Senhor, independente do que acontecesse em sua vida, e ele orava e buscava a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel orava e buscava ao Senhor. Ele buscava ao Senhor na sua primeira oração, a 3ª hora do dia, que é a 3ª hora do dia, que é às 9 horas da manhã, era o primeiro momento de oração. O segundo momento de oração é quando ele entendia que deveria orar, que era o meio-dia, a hora sexta, e orava pela 3ª vez, às 18 horas, que era a hora 1ª, onde ele encerrava o dia, como nós estamos fazendo agora.
Nós estamos num momento profético, nesse momento. Mas nós não sabemos que hora que você vai assistir esse vídeo. E esse momento que você assistir, este momento é o seu momento profético. Um momento onde a palavra ela vai penetrar pelos seus ouvidos e assentar no seu coração e envolver-se no sentimento de alegria do Espírito, e embebecer a sua mente de alegria e de posicionamento, onde o nome do Senhor será glorificado. Então este é o grande cerne, é o grande convite de Atos dos Apóstolos, porque assim o Senhor tem nos mostrado que nós iremos realizar atos dos apóstolos na nossa vida, e o nome do Senhor Jesus será glorificado, porque existe uma promessa, existe uma profecia que vai se cumprir, e ela está se cumprindo pedaço por pedaço, parte por parte, de tempos em tempos. Ora vem, Senhor Jesus Cristo vem, e Ele vai encontrar pessoas posicionadas como igreja, posicionadas como ato dos apóstolos, e assim será uma grande festa. Então, nesta tarde maravilhosa, esse final de dia maravilhoso, nós teremos como leitura o capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21 do livro de Mateus, onde nós temos a entrada triunfal e a autoridade do Senhor Jesus. Onde nós observamos que Jesus entra em Jerusalém e purifica o templo. E também nós podemos observar que é um capítulo de poder e autoridade. O rei chegou, é chegada ao rei. Neste vídeo, no 21º, nós iremos testemunhar que Jesus, sendo aclamado como rei, viva o rei, mas também demonstrando sua autoridade ao limpar o templo. É um estudo forte sobre frutos espirituais e a autoridade de quem vem do alto. É isso que nós vamos receber nesta tarde, que você vai receber nesse momento espiritual seu, mas nós aqui, nesse momento profético, da hora 10ª, momento de oração de Daniel, nós estamos orando juntos, todos os dias, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você possa ser alcançado e para que nós possamos ser fortalecidos na presença do Rei. Então eu te convido, neste momento, a pegar a sua Bíblia, se você tiver, se você está preparado para este momento. Se não, você pode ficar à vontade, acompanhe o texto, acompanhe a história e deixa fluir, porque a espada, ela está desembainhada para o nome do Senhor ser glorificado. Neste momento, nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor uma bênção, para que a leitura da palavra do Senhor, ela possa encontrar um lugar no nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesta hora, neste momento profético, Senhor, da 10ª hora, que é o terceiro momento do dia a qual Daniel ele orava, ele clamava ao Senhor, ele buscava o Senhor, buscava a tua face, ó Deus, e o Senhor se manifestava a ele com poder e glória. E neste exato momento nós pedimos o mesmo, Senhor, nós podemos sentir a tua presença aqui neste lugar. E te pedimos, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, onde essa palavra chegar, ó Deus, que o teu nome possa ser glorificado, para que o teu nome possa ser exaltado, porque assim, Senhor Deus, é a vontade do Senhor. Porque assim, Senhor Deus, o Senhor chama para realizar uma obra, para levantar, para botar-te de pé, para que você possa ser mais do que vencedor. Assim nós oramos, meu Deus, e te pedimos que a leitura da tua palavra possa ser conduzida pelo teu Filho, e que possa ser, meu Deus, acalentada com a bênção do teu Espírito Santo. Assim nós oramos, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.
A palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 21, nos diz assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Preparai-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor administra, e logo se enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo conforme lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-na assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia diante dele, que o seguia, clamava dizendo: hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Verso 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os príncipes dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando pelo templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouve o que esses dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os sair da cidade para Betânia, deixando-os, e saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira seca, verso 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais faça fruto de ti, nunca mais nasça fruto de ti. E a fogueira se secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como se secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte dissertes: erga-te e precipita-te ao mar, assim será feito. E tudo o que perdides no coração, crendo, recebereis. O batismo de João, verso 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes:
Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos darei, com que eu te direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos considerarão João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A parábola dos dois filhos, verso 28. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondeu disse ele, ele dizendo: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Parábola dos lavradores, verso 33. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou torre e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos seus servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que o primeiro, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e o apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vir o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitam, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos seus olhos. Portanto, eu vos digo que o reino dos céus, o reino de Deus, vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam o que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus.
Senhor meu Deus, nesse exato momento, Senhor, na vibração do teu poder, da tua glória nesta hora, que vale muito mais do que o ouro, prata, do bronze, e o diamante e as pérolas desse mundo. A tua palavra, meu Pai, ela é maravilhosa. Nesse momento, Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome. Nós te exaltamos, Senhor. E pedimos ao Senhor que esta palavra possa encontrar lugar no nosso coração. Que esta pessoa, Senhor Deus, que está assistindo, neste momento, ela possa orar junto, Senhor. E que ela possa entender o momento que é chegado, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abre o nosso coração para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus e na graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meus amados, nesse exato momento, nós podemos observar aqui que não foi fácil esse período a qual Jesus passou. Ali ele já estava sendo espremido para o ato profético. Ali ele já estava dando as últimas instruções. O momento já era crítico, porque a obra ela tinha que ser feita. Às vezes, o momento já é crítico na sua vida e na minha vida. Neste vídeo, nós testemunhamos Jesus sendo aclamado como rei, mas também demonstrando sua autoridade ao limpar o templo. É um estudo forte sobre frutos espirituais e autoridade que vem do alto. A entrada triunfal, onde o Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei da Glória, desceu aqui na terra e foi humilde. E teve como montaria uma jumentinha, um jumento. E entrou em Jerusalém, na cidade santa, sendo aclamada, Hosana ao filho de Davi. E tendo crianças em volta dele. Imagine, meus irmãos, aquele coral de crianças. Porque criança é empolgante. As crianças diziam, clamando no templo, Hosana ao filho de Davi. É em coro, é de arrepiar, eu me arrepio agora. Dentro do templo, ecoando, aquele monte de criança em volta do mestre. A palavra fala que isso trouxe grande indignação, revolta no coração daqueles que ali estavam. E o Senhor entra no templo e vê aquilo que não preciso nem de dizer, está escrito. E hoje, meus amados, está acontecendo a mesma coisa. E digo, pela profecia dos profetas maiores, até pior. E até pela boca dos profetas após Jesus, profetizando os dias do final do tempo, que o amor de muitos esfriaria, e que aconteceria em barbárie, que nós tremeríamos, gemeríamos, em só de ouvir. Eis aí as histórias do século desse tempo, dos dias do século desse tempo. É de arrepiar. Aí o Senhor, ele fala da figueira. A figueira fala daquele que dá fruto, fala do fruto. A figueira fala diretamente da igreja, porque a figueira, ela representa o Senhor Jesus. E o fruto vinde da figueira para ser consumido. E ele buscou na figueira
e não encontrou fruto. O Senhor vai vir buscar e vai querer requerer os frutos. E aquela que não tiver fruto, ela será lançada. Está escrito. Aí depois, novamente, o Senhor fala de João Batista, porque as pessoas começaram a indagar, começaram a perguntar de onde vem essa autoridade, de onde vem todo esse poder. E ele impôs uma pergunta. E o batismo de João, de onde vem? E eles assustamente já pensaram, se nós falarmos que é do céu, vai acontecer isso. Se falarmos que é do homem, vai acontecer aquilo outro. Aí mentiram, nós não sabemos. É muito mais fácil falar que eu não sei, não vi, não ouvi, do que nós dizemos a verdade. Senhor, somos pequeninos diante de Ti. Precisamos do Senhor. Tem misericórdia da nossa vida. Aí o Senhor continua com a parábola dos dois filhos. Essa é muito interessante. Onde o chefe, o rei, o pai, aquele que está na frente, o Senhor, ele fala para o seu filho, para trabalhar na minha vinha. E a vinha também fala da igreja. Fala também da obra. E aquele primeiro filho, ele fala, eu não vou, estou cansado, não sei. Fala. Mas vem ao seu coração arrependimento e ele vai. Mas aí o pai fala para o outro filho. E o outro filho, sim, Senhor, eu vou, e não foi. Qual dos dois estão certos? Eis a resposta do Senhor. E aí nós temos a parábola dos lavradores. Essa, ela toca no nosso calcanhar de Aquiles. Porque essa é muito séria. Nós não vamos penetrar, meus irmãos, nos detalhes, porque nós estamos construindo as colunas. Mas vai chegar um momento que Deus vai nos revelar, voltar nesta parábola, ao longo dos tempos, no momento profético, na hora certa, no momento certo, onde nós iremos dissecar cada parte que já foi lida. Agora nós estamos erguendo a coluna, estamos numa construção, no início dela. Mas a parábola dos lavradores maus, onde foi confiado neles uma obra, e essa obra deu fruto para eles, nossa, isso aqui dá fruto, vamos tomar isso para a gente, não vamos devolver não, é nosso. A obra ela é de Deus, ela veio de Deus, é usada por Deus, é usada para Deus ser glorificado. E a palavra fala que o dono da vinha enviou trabalhadores, tipificando aqui os profetas, tipificando aqui todas as pessoas, tipificando aqui os anjos. Mas o nome do Senhor, ele foi glorificado. Os lavradores maus, eles mataram. Aí a palavra vai e mostra o envio do Filho. E eles também assim fizeram. Aí eis a pergunta. O que esse Senhor fará quando for requerer a sua vinha, aqueles maus lavradores? Ele retirará de suas mãos e entregará na mão de novos lavradores para que dê muito frutos. E assim é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Assim é a palavra do Senhor. Você é desejoso, você quer trabalhar. Eis essa oportunidade que está surgindo agora, que está chegando até você neste momento. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós vamos colocar esse período agora da tarde em oração ao Senhor. E suplicar que o nome do Senhor venha ser glorificado sobre as nossas vidas. Suplicar do Senhor uma bênção. Vamos orar.
Senhor Deus, nesta hora nós oramos ao Senhor e te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, opera o milagre, Senhor, na nossa vida. Que possamos, Senhor Deus, ser contemplados pela revelação da Tua palavra, em entender qual posição nós nos encontramos em relação à profecia deste momento, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa falar conosco. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, levanta e chama obreiros para esta grande obra. Capacita-nos que estamos já nela pleiteando, para que o Teu nome seja glorificado. Nós pedimos ao Senhor que se há enfermidade, há desânimo, qualquer mal, ó Deus, que o Senhor possa estar repreendendo. Mas se também há alegria e abundância, que o Senhor possa estar multiplicando. Assim, Senhor Deus, nós derramamos, através do poder do Senhor, da Tua palavra, bênção sem medida, para que o Teu nome venha a ser glorificado. E que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar no nosso coração e repousar, e crescer e dar fruto, e transbordar, Senhor Deus, e alcançar a muitos. Assim nós oramos, nós te bendizemos, em nome do Teu Filho Jesus, amado, e a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Maravilha, meus amados, mais um período profético, nesse momento agora, aqui, das 18 horas. Mas também é um momento maravilhoso, seu, onde você está, no momento que você está. Que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida e que você possa ser alcançado e que as petições, que as suas orações, que os seus pensamentos diante de Deus possam ser concluídos, possam ser evidenciados na sua vida, para que você possa glorificar o nome do Senhor. E eu venho neste momento humildemente, você que assistiu até aqui, parou o seu tempo para ouvir, que você possa deixar aqui o seu like, fazer o seu comentário, e que você possa compartilhar para mais pessoas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Assim nós oramos, juntos, e pedimos essa bênção. Amém? Nós nos despedimos agora com um forte abraço, um beijo no coração e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.